Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é o professor Feijó, trazendo mais um conteúdo novo aqui no nosso canal. Antes de mais nada, queria agradecer vocês pela visita, pela audiência, pedir para vocês se inscreverem para não perderem o conteúdo, curtir o vídeo, deixa comentário se vocês acharem o conteúdo interessante e fica de olho que lá no site do professorfeijó.com.br ficam os últimos vídeos que eu adicionei no canal e o acesso às minhas redes sociais, LinkedIn e os projetos do GitHub. Lembrando que esse vídeo de hoje, como todos os outros, eu vou deixar na descrição do vídeo o repositório que eu utilizei e as outras conteúdos que a gente for falando que tiverem links interessantes vão ficar também à disposição ali dentro da descrição do vídeo aqui no nosso canal, beleza? Bom, pessoal, o papo que eu tenho para vocês hoje é um papo que de certa forma é um pouco polêmico, tá? Se torna ainda mais polêmico porque eu já gravei esse vídeo, só que eu perdi ele, tá? Eu tenho ele publicado no meu canal, só que a qualidade ficou muito ruim. Eu utilizei um MacBook que eu tenho, um MacBook Air, que é um processador Intel, e ele está um pouquinho atrasado já, coitado. Então, para lidar com um monte de ferramenta abrindo, gravando tela, com câmera e tudo mais, ele não conseguiu dar conta. E eu só fui ver depois que eu subi o vídeo no YouTube, tá? Mas enfim, galera, o papo que a gente vai ter hoje é sobre inteligência artificial. O título do vídeo de Pareando com Inteligência Artificial é justamente a gente utilizar a inteligência artificial ao nosso favor e ver como é que nós nos saímos para montar uma aplicação, tá? Então não estou com nada aberto, não estou nem com. Acho que o meu Visual Studio Code ainda está aqui com um repositório qualquer ali. Eu vou fechar ele, a gente começa do zero com as coisas, tá? Mas esse papo inicial é para entender um pouquinho o uso da inteligência artificial no nosso dia a dia, o impacto dela e mais lá para frente a gente vai colocar um hands-on, fazer um pouco de prática para ver como é que ela se comporta e como é que eu utilizo e como é que talvez sirva para vocês utilizarem no dia a dia de vocês, tá? Quem não quiser assistir essa parte, depois lá para frente, quando eu ver quanto tempo der no nosso vídeo, eu marco ali e digo para vocês, ó, a partir do minutos tal lá começa a parte prática, né, o uso mesmo da inteligência artificial. Mas uma grande preocupação que tem hoje na vida dos desenvolvedores, e eu acho que não só na parte de tecnologia, mas em toda a cadeia de profissões que a gente tem no mercado, é o surgimento e evolução da inteligência artificial, né? Digamos aí que de 1, 2 anos para cá as coisas evoluíram muito, então cada vez evoluindo mais. A gente já está chegando a pontos que a gente utiliza, estamos vendo o uso da inteligência artificial não só para produção de texto, mas para produção de música, de vídeo, de áudio e assim por diante, né? E a gente começa a ficar na dúvida de quando que eu vou, daqui a pouco vai chegar um momento que eu não vou saber o que que é real e o que que é virtual. Mas, em contrapartida, também tem as questões que a gente pode utilizar isso ao nosso favor. Eu conversei com uma série de pessoas com diversas opiniões diferentes, tá? E o que mais impacta realmente é o medo que algumas pessoas têm da inteligência artificial roubar os seus empregos, tomar o seu lugar e elas ficarem sem ter o que fazer, sem ter como sobreviver ou trabalhar, certo? E o que eu quero, pelo menos do meu ponto de vista, para compartilhar com vocês é deixar claro que eu não vejo assim, né? Eu vejo isso como a gente está tratando como uma evolução. Isso faz parte do dia a dia. Não tem como eu atrasar o mundo para ele não evoluir, para eu poder garantir o meu lugar no mercado, por exemplo. Da mesma maneira que surgiram uma série de outras tecnologias e aposentaram uma série de trabalhos e empregos, acontece a mesma coisa agora com a inteligência artificial. Então, uma história que eu tenho breve para contar para vocês, quando eu comecei antes da minha carreira de informática, de ter meus primeiros contatos com computação, eu fiz um curso de mecatrônica. Eu estava na finalização do meu segundo grau, lá em meados de 98, 97, né, 1997. E eu estava fazendo esse curso de mecatrônica, eu fui até o final nele, até que chegou no último bimestre ou semestre, sei lá, um dos professores disse: Olha, vocês sabem que tudo isso que vocês estão vendo aqui não vai ser mais utilizado em breve, né? Os circuitos que vocês estão aprendendo a montar, confeccionar, soldar, aprendendo a parte lógica, isso vai ser substituído por uma componentização chamada SMD, certo? E aquilo ali botou meu mundo abaixo. Eu disse: Nossa, né? Fiquei extremamente desapontado. Então, estou aprendendo uma coisa que vai sair fora, né, do ar, vai ser deixar de ser utilizada em breve. Qual é que é a utilidade disso? E eu desanimei. Tanto que eu desisti do curso. No final da formação eu desisti. Eu me arrependo até hoje, porque foi uma lição de vida, né? O fato de não ter isso serviu muito para a maneira como eu toco as coisas hoje em dia,
que realmente os circuitos SMD eles vieram para substituir os componentes normais, mas os componentes normais ainda estão aí. Certo? Então, capacitores, resistores, diodo, transistores, eles ainda existem, existem em formatos diferentes, mas eles ainda existem. Tem aparelhos que ainda utilizam esse formato, justamente ainda necessitando daquele aparato utilizando ferro de solda e assim por diante. O SMD ele é um pouco mais técnico, por ele ser minúsculo. Eu preciso de equipamentos mais aprimorados para poder dar manutenção nele. Mas, de certa forma, aquele susto de que vai substituir, vai entrar no lugar, né? Isso acabou me assustando um pouco. E isso vale hoje para a gente ver para muitas outras coisas, né? Na questão, principalmente, a gente viu já de realidade virtual, de que não vai existir um escritório, todo mundo vai trabalhar num ambiente virtual e não vai se ver, vão ser apenas avatares e assim por diante. Isso é uma coisa que veio com impacto grande e agora meio que ficou de lado. Agora a gente está na questão da inteligência artificial. Mas, enfim, qual é que é a ideia no final das contas, né, pessoal? A inteligência artificial ela está aí para nos ajudar, para nos auxiliar. Ela não está aqui para pensar totalmente por nós, porque ela se baseia em cima de fatos que já existem, certo? Então, em cima de informações que já tem, de pesquisas, em cima de aprendizados que ela vai acumulando e vai aprimorando, né, com coleta de dados da internet e das interações que a gente vai alimentando essa inteligência artificial. Basicamente, se vocês pegarem o que a inteligência artificial agora começa a assumir parte do mercado, são para as atividades mais repetitivas, né? Existe um termo na tecnologia chamado toil. Esse termo de toil, ele significa que são atividades que são repetitivas no dia a dia. Então, tudo aquilo que eu preciso fazer inúmeras vezes, do mesmo jeito, sempre, isso é tratado como um toil, porque isso me impede de crescer, tanto em carreira quanto em qualquer outro âmbito que eu esteja trabalhando. Eu não consigo aprender coisas novas se eu preciso ocupar o meu tempo fazendo coisas repetidas. Vamos pegar um exemplo prático disso no mundo de desenvolvimento. Vocês têm que montar uma estrutura para uma aplicação e vocês têm várias aplicações para desenvolverem. O que eu preciso fazer? Ah, vai ser aplicação React? Vai. Eu preciso criar um repositório, eu preciso criar um template, eu preciso instalar o React, eu preciso instalar, sei lá, vai ser via Vite, vou utilizar o React com Vite, que é o que a gente vai utilizar aqui. Vou utilizar Tailwind, eu preciso instalar o Tailwind, eu preciso configurar o Tailwind. Tudo isso daí, se eu tiver que fazer 10, 15, 20 vezes, isso se torna, de certa forma, um trabalho, mas perda de tempo. Ou seja, toil é uma coisa que, ao invés de estar fazendo coisas mais produtivas e evoluindo mais em cima do meu aprendizado e fazendo coisas que são mais complexas, eu acabo gastando muito tempo em cima dessa repetição. E aí que entra, né, em conjunto um pareamento com a inteligência artificial. Eu peço para ela fazer algumas coisas para mim e em cima disso eu ganho tempo. Eu consigo automatizar processos, tá? E já existe uma série de ferramentas integradas para poder fazer isso para nós, inclusive as IDEs já conseguem trabalhar diretamente com a inteligência artificial para tanto criar quanto otimizar o código que já existe, ok? Enfim, esse é o primeiro ponto. O outro detalhe que a gente pega muito também em relação à inteligência artificial é sobre o aprendizado. Se eu não sei alguma coisa e eu começar a perguntar para ela, é muito mais fácil de eu aprender do que eu ficar pesquisando num Google, por exemplo. Eu não estou desmerecendo os provedores de busca, mas o que eu estou dizendo é que a maneira de chegar na informação, vocês conseguem ter uma contextualização contínua. Se eu perguntar alguma coisa de React e eu pedir mais um diálogo e outra pergunta, ela consegue, na inteligência artificial, manter esse contexto. É como se eu estivesse realmente conversando com uma pessoa, explicando e não mudando de assunto, ou tendo que voltar como acontece em lógica, né? Fazer toda a condicional de novo e passar o passo a passo para o próximo step, né? Porque a gente está seguindo. Então isso ajuda muito também, só que logicamente, o que, que eu preciso, pessoal? Preciso saber perguntar, tá? E aí vem o segundo momento, a segunda reflexão que eu faço junto com vocês. Quem nunca já chegou em algum lugar que precisava, por exemplo, tivesse uma fila de espera? Né? Uma fila de espera quando a gente foi, por exemplo, nas eleições, que tem que votar, que vocês entram lá na cabine eleitoral e tem lá o mesário, e o mesário tem que procurar o nome de vocês. Como é que é a lógica para pesquisar um nome numa lista? A lista, obviamente, para facilitar, ela já está em ordem alfabética. Né? Em um restaurante, normalmente está em ordem alfabética. Eu chego lá e me apresento: olha, eu sou o Cícero Feijó.
A pessoa que for procurá-la já tem que ir diretamente na página que começam as letras C, mas mesmo que ela não saiba qual é aquela página, ela vai pulando a letra a letra B na letra C. Na letra C, mentalmente, ela procura. Bom, começa com C, beleza. Agora com I, não é com na segunda letra, não é o A, não é o B, não é o C, não é, é o I. Vai descendo, vai pulando as páginas, CI. E assim vai indo até chegar no Cícero. Quando encontrar o Cícero, que é um Cícero Antônio, vai procurar pelo Cícero Feijó e vai descendo mais. E a gente encontra alguns casos, já vi pessoas que eu chegava lá, meu nome é Cícero, ela estava na página D e ela ia D, E, F, e eu ficava olhando, ah, mas por que está acontecendo isso? Uma dificuldade, às vezes, realmente de se localizar. Né? E aí eu levo isso para o lado da inteligência artificial. Se eu não souber fazer as perguntas corretas ou explicar bem que nem acontece com programação, que na programação vocês precisam, quem faz o curso de lógica comigo, eu explico muito sobre isso, o computador, por mais potente e mais rápido que ele seja, ele não é mais inteligente que outro computador. Eu preciso explicar as coisas para ele nos mínimos detalhes para não deixar nenhuma falta de mapeamento de cenário e, logicamente, conseguir cobrir todas as possibilidades e me blindar para conseguir fazer minha aplicação ter sucesso. Né? Quando eu não consigo fazer isso, surgem os efeitos colaterais que a gente conhece, que são os bugs. A mesma coisa para a inteligência artificial. Na inteligência artificial, eu tenho que fazer as perguntas corretas para ela conseguir ir me dando as respostas. Se eu desvirtuar um pouco a pergunta, é capaz de ela levar aquele diálogo para uma outra linha de raciocínio, um outro contexto e começar a evoluir em cima daquilo ali que não é o que eu quero. Ok? O exemplo que eu vou trabalhar com vocês aqui vai ser construir uma aplicação com React, usando o Vite, e construir uma tela simples de login, por exemplo, sem fazer o login, mas só a tela de login utilizando o Tailwind. Mas eu não vou fazer nada, eu vou pedir para a inteligência artificial me dar as instruções. E vocês vão ver que, mesmo eu fazendo isso, eu não posso simplesmente jogar o que eu desejo para a inteligência artificial fazer, senão ela vai me entregar qualquer coisa. E esse qualquer coisa, depois na hora de modificar, pode ficar complexo. Então, o que, que nós precisamos fazer? Nós precisamos ir aos poucos, fazendo as adaptações. Voltei. Tá? Meus fones desligam. Quem assina meu canal sabe que esse fone desliga porque ele não tem nenhuma recepção de áudio, então ele fica desligando para economizar a bateria. E eu preciso, logicamente, ir pedindo as coisas para ela, porque se eu acreditar em tudo que ela me dá e eu não testar, pode ser que ela tenha entendido a minha pergunta de um outro jeito e tendo me entregue a solução da maneira que ela entendeu a minha pergunta. Ok? Então, no nosso passo a passo, conforme a gente for evoluindo, talvez venham dúvidas que vocês possam perguntar justamente para a inteligência artificial e ela explicar para vocês para que serve uma linha, uma estrutura de dados e assim por diante. Isso vai nos auxiliar a aprender também. Então, quem está começando com React, com Angular ou qualquer outra tecnologia, mesmo que já esteja há tempo no mercado, uma outra forma de utilizar a inteligência artificial também é para esse auxílio. Não sei o que, que essa linha faz. É muito mais complexo entender, chegar no raciocínio dessa linha fazendo buscas pela metodologia tradicional, do que simplesmente colar essa linha para um chat GPT, para um Codepilot, por exemplo, e pedir para ele explicar. Em boa parte do uso da inteligência artificial, nós obtemos sucesso. Certo? Bom, pessoal, é um papo longo, né? Isso é legal de discutir dependendo de uma live com perguntas. Eu estou pensando muito em fazer isso, dependendo de montar uma live, ver quem é que quer participar e a gente bate um papo nós aqui, a gente tira algumas dúvidas, até fazer alguma coisa prática, tá? Mas existem diversas ferramentas de inteligência artificial. Existem ferramentas da AWS, da Amazon, tá? Existe o Codepilot do Microsoft, existe o mais popular de todos, o ChatGPT, que é o que a gente vai utilizar aqui. Tá? Existem ferramentas gratuitas e existem ferramentas pagas. O ChatGPT ele tem duas versões de engine do GPT: a 3.5, que é a gratuita, e a 4. Eu tenho a 4 porque eu estou pagando ali os US$ 20 por mês e estou utilizando a 4 porque no meu dia a dia é muito útil. Tá? Então, quem olhar, dependendo de uma visão um pouco mais superficial, vai dizer: ah, então o Cícero não sabe mais programar, ele simplesmente vai lá e pede para a inteligência artificial fazer. Muito pelo contrário, eu continuo sabendo programar, mas eu aprendi muito mais, porque teve muitas coisas que eu atalhei diversos caminhos perguntando para a inteligência artificial e ela me dando
opções de respostas mais fáceis de chegar, né, no resultado que eu queria, certo? Então vou estar utilizando o ChatGPT. Quem quiser repetir depois essa prática aqui, utiliza o ChatGPT pago, não precisa sair assinando, gente. Utiliza o ChatGPT gratuito, desculpem, tá? Que é a versão 3.5. Se eu trocar aqui, ele vai trocar para nós, mas ela é um pouco mais pobre nas respostas e menos conectada à atualidade. Se eu não me engano, o GPT 3.5 é até 2021 que ele tem de pesquisa na base de dados dele, tá? Certo, gente? Então tá, vamos lá. Aqui é o meu corte do vídeo. Aqui para diante é parte prática. Deixa eu fazer o seguinte, estou com alguma coisa aqui no Visual Studio aberta, tá? Vou fechar esse Visual Studio aqui. Ih, vai fazer o update agora, meu querido. E a gente vai fazer o seguinte, ó. Deixa eu abrir aqui o meu desktop, workspace aqui, tá? E aqui, gente, eu vou criar um diretório para nós, que eu vou chamar ele. Na verdade, vamos abrir direto um Git Bash aqui, tá? Um terminalzinho. Poderia ser Visual Studio Code. Não, estou abrindo um terminal aqui. Terminal, mesmo terminal do Visual Studio Code. Qual é que é a lógica que eu vou seguir, que eu costumo fazer? Isso é mania do Cícero. Eu vou lá e crio o projeto pelo Git Bash, pelo terminal, e depois eu vou lá e abro o Visual Studio Code dentro daquela pasta do projeto que nós criamos. Fica mais fácil do que fazer pelo Visual Studio Code e ter que reabrir. É um atalho que eu prefiro e fica mais prático, tá? Então estou com o meu terminal aberto aqui e eu vou lá para o nosso chat GPT. Já vamos começar aqui. Tá? Pode ser em português, galera. Preciso criar uma aplicação em React com Vite. Me mostre os comandos necessários para criá-la. Vamos lá. Ele sempre vai explicar para vocês um contexto, vai mostrar os comandos e depois vai dar um resumo, tá? Normalmente esse é o fluxo que o GPT vai seguir. Eu posso pedir para mudar? Posso. Eu posso dar configurações e dar papéis. Assuma papel de desenvolvedor especialista que não precisa de explicações e mostre comandos diretamente. Eu posso dar toda essa explicação para ele, tá? Vejam bem o que ele está utilizando aqui para nós. Ó. Cria o projeto, navega para o diretório do projeto, instala as dependências e roda a aplicação. Tá? Com esses passos você terá uma aplicação básica rodando localmente. Então vamos lá. Vou copiar, vou confiar na minha inteligência artificial. Vou vir aqui dentro do meu workspace, vou colar essa linha de comando. Opa, aqui. Vou dar um nome para esse projeto aqui. Vou chamar ele do título do nosso vídeo, tá? Depois eu deixo ele para download ali no Git, se vocês quiserem. Pareando com a IA. Tá? Em vez de ser o nome do projeto, vai ser esse daqui. Vamos dar um template React aqui. O Vite, né, vai começar a fazer algumas perguntas aqui para nós. Ó, já fez direto aqui a instalação. Tá? É bem simples. Então, se eu vir aqui dentro e dar uma olhada nos diretórios, vocês vão ver que está aqui o nosso pareando com a IA. Tá? E daí, nesse lance aqui do pareando com a IA, eu vou entrar dentro dele aqui e vou dar um code ponto. O que vai ser esse code ponto? Esse code ponto vai ser a criação. Vou abrir o meu Visual Studio Code aqui dentro do diretório. Tá? Então o que aconteceu? Ele já abriu aqui para nós o Visual Studio Code com aquela estrutura que criou. O que pede depois ali dentro da nossa inteligência artificial? O ChatGPT diz, entre no nome do projeto, como eu fiz, rode o npm install e o run dev. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou abandonar agora esse terminalzinho aqui do Git Bash e vou fazer via Visual Studio Code. Daí a gente fica na mesma ideia. Deve ficar mais leve aqui para a minha gravação do vídeo. npm install. Então ele vai se basear em cima do que tem aqui no package JSON e vai instalar essas dependências aqui para nós. Tá? Não sei se vai ser rápido aqui, eu acredito que. Mas enquanto isso, o que acontece? Nessas linhas de comandos que eu fiz aqui com a inteligência artificial, eu poderia ter explicado mais coisas para ela. Eu poderia ter pedido, eu quero utilizar yarn, eu não quero usar npm, eu quero usar o pnpm, em vez de utilizar o yarn ou em vez de utilizar o npm.
Eu quero que tu já deixe configurado com Tailwind, eu quero que já venha uma Bootstrap, eu já tenho que venha a dependência do Sass, que já venha um teste básico. Eu poderia pedir algumas coisas assim, tá? Existe, eu vou deixar o link aqui na nossa descrição do vídeo, uma ideia chamada Cursor, tá? Vamos deixar aqui, ó, enquanto está rodando aqui o nosso NPM, deixa eu puxar para cá, Cursor IDE. Esse cara aqui, ó. Ele é baseado em cima do Visual Studio Code, certo? E ele utiliza uma integração com o ChatGPT. Não sei se tem integração com mais alguma outra IA, mas basicamente nós colocamos uma chave, né, uma API key do ChatGPT dentro desse editor. No momento que a gente configura ele, eu consigo fazer os diálogos e os pedidos diretamente por dentro do meu editor. Eu não preciso fazer no ChatGPT vem para cá. Eu posso selecionar um pedaço de código e pedir para ele refatorar, otimizar, me explicar e assim por diante. Tá? Uma outra hora eu tento explicar um pouco desse cara para vocês, que dá para a gente gastar um tempo, investir um tempo aqui em cima. Vamos ver como é que está lá. Instalou as dependências, ó, com npm install. Próximo comando, npm run dev. Como é vit, né? npm run dev aqui. Ele não cria o start, ele cria o dev. Tá lá. Porta 5173. Vamos clicar aqui. Carregando a nossa aplicação. Prontinho, né? Feito aqui a aplicação do nosso com React e com Vite. Essa é a primeira etapa. Agora o que eu vou fazer aqui em cima? Eu preciso botar um Tailwind nessa aplicação. Então vou voltar para o ChatGPT. Agora preciso instalar e configurar a dependência do Tailwind CSS nessa aplicação. Explique o roteiro. Vamos lá. Instalar o Tailwind e suas dependências no diretório do seu projeto. Faça essa chamada aqui. Precisa de 3 dependências de desenvolvimento: Tailwind, Post CSS Autoprefixer. Tá. O npx init. Uma configuração. Vamos seguir o passo a passo. Vou parar minha aplicação aqui um pouquinho. Vou voltar para cá, vamos aqui na linha de cima. Tá? Confiando. Se não der certo, a gente reclama. npm install. Aqui. Vamos ver, ele vai ter que instalar umas dev dependencies aqui para nós de novo. Em cima da aplicação. Tá? Quem já viu meu vídeo de Tailwind, quem não viu, assiste, está ali aqui no canal, só procurar ali. Mas tá dentro do grupo de front-end, tá? Mas o Tailwind ele é uma dependência, mas ela precisa ser configurada. Ela tem um arquivo de configuração dele também, que nem o Vite, né? Um config. Ó, instalou aqui para nós. Segundo passo, manda executar com um Node Package Executor, né? O npx, npx, o comando do Tailwind init. Então vocês vão ver que agora ele vai criar um arquivo aqui para nós. Ué, travou? Foi. Criou um arquivo tailwind config, ó. Que mais que precisa? Agora precisa configurar o Tailwind para questões, algumas coisas de CSS. Eu nem vou ler tanto, galera. Eu vou copiar isso daqui. Ele está dizendo que tem que fazer isso dentro do Tailwind config JS. Ó. Vou vir para cá e vou colar esse cara aqui. Tá? Ah, aqui a gente está utilizando, tem que ser assim. Aqui. Tá? Só a diferença. Como eu falei para vocês, algumas coisas eu conheço, né? Aqui ia dar errado porque está usando o módulo exports e a gente não está configurado para usar módulo. A gente está utilizando o import, não o módulo exports. Então dá um export default que vai funcionar. Tá? Essa partezinha aqui. Quem já viu minhas aulas ali da parte do package JSON lá, eu falo sobre isso também. Certo? Pronto. Incluir no seu Tailwind um diretório CSS, tá? O index CSS ou outro nome de sua preferência, importando esses caras aqui do Tailwind. Então a gente vai lá dentro do source agora, vai procurar o nosso index, que aqui ele está como, tá aqui ele, ó.
Então o que que eu vou fazer agora? Eu vou tirar tudo isso que tem aqui dentro. Vou só importar o Tailwind. Paguei tudo que tem ali. Estou começando do zero, gente. O que que tinha aqui dentro? As configurações daquele loginho do Vite com React rodando ali, um counterzinho do state, que é o demo, né? Desse cara. Coloquei ele aqui para dentro para nós, tá? E vou importar esse cara na app que ele já está sendo importado aqui. Fechou. E depois sobe a aplicação npm run dev. Então vamos lá de novo, npm run dev. Deixa eu ver se eu não errei nada. Deixa eu copiar e cola maluco aqui. 5173. Vem para cá. Vai estar quebrado agora, porque eu tirei tudo, um monte de coisa dali. Vamos ver se não quebrou nada aqui. Está executando. Tá. Primeiro bundle, né? A primeira request que ele faz, ela sempre demora um pouco mais. Vou fechar esse cara aqui para nós. Ó. Opa, cliquei. Tá aqui, ó. Quebrou. Carregou os caras aqui do que a gente precisa. Tá? Deixa eu ajeitar aqui, o meu fone tá. Deixa eu não deixar o volume tão alto. Aqui. Feito. Então o que que vamos fazer? Vamos dar uma limpada nesses caras agora aqui. Vou remover esse app CSS que é lixo. Vou remover o código da minha app que a gente tem aqui dentro. Ó. Vamos deixar ela limpa. Limpei tudo. Tá? Vou remover aqueles imports que tem ali. O que que eu estou fazendo aqui? Eu estou limpando a minha app, tirando aquelas coisas que vêm ali da demo do Vite com React. Tá? Esse app CSS eu não preciso mais, vocês já viram, né, eu limpando isso daqui em outros vídeos. Tá? Então está aqui meu CSS carregando o Tailwind direto no main. A minha aplicação aqui dentro com limpei tudo, aplicação vazia. Pronto. Tá? Será que está com Tailwind? Vamos fazer um teste div class name bg, olha lá, Slate, isso daqui é do Tailwind, barra div. Tá lá, tá funcionando já o nossa estrutura. Vamos botar aqui um P6, ó, padding 6, 6 vezes 4, 24 pixels, né? Tailwind é massa, galera. Então, feito isso, agora o que que eu vou fazer? Eu vou pedir a última etapa. Eu vou pedir para ele montar para nós um componente de login, tá? Agora preciso que seja criada uma tela de login usando Tailwind com um formulário que contenha os campos username e password e um botão de login. Vamos lá. Vamos ver se agora eu vou começar a puxar um pouco mais ela para ver se a gente. Ela explica primeiro, certifique se você tem tudo configurado, tananá. E aqui ele vai me dar uma estrutura. Ele não fala que é um componente, ó, mas ele até fala que você pode criar um componente chamado login JS no diretório source componentes. Tá? Tá criando aqui a estrutura para nós. Tá botando os IDs, ele já botou, já trouxe aqui. Gente, ele já trouxe até coisas a mais, ó. Tá? Ele criou uns states aqui para poder já pegar as informações dos dados. Botou uns placeholder aqui. Tá? Então vamos ver como é que fica esse cara. Vamos criar aqui uma pastinha chamada, dentro de source, vou chamar de components. E dentro de components eu vou criar um cara chamado login.jsx. E vou colar esse cara aqui dentro. Deixa eu ver o que ele está reclamando aqui para nós. React is defined but never used. Deixa eu ver, eu vou tirar aqui o React, já que ele já está globalmente lá. Pronto. E agora aqui dentro da nossa app, a gente vai dar um import login. Vou tirar essa div aqui e vou botar meu componente que ele me entregou aqui dentro. Ó, nem restartei o Vite nem nada, tá? Olha aí, gente.
Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Deixa eu dar um login aqui, ó. Não está acontecendo nada se eu clicar aqui e colocar alguma coisa. Não foi. Deixa eu ver o que que ele botou username. CS Feijó, professor. E aqui. Tá, ele não está fazendo nada. Ah, mas acho que ele está jogando num console. O que que ele botou aqui? Console log. É só deixar um console aberto aqui. Vamos dar uma olhada lá no console. Vamos dar uma atualizar aqui. Ele deixou um negócio meio pronto para nós, ó. Login. Login submitted, username e password, tá? Então o que que ele está fazendo? Ele está logando essas informações. O que que eu teria que fazer aqui? Aqui você pode adicionar lógica para verificar as credenciais. Olha que interessante isso. Tá? Então ele já deixou pronto. Aqui eu teria que fazer uma chamada AJAX, fazendo um post para um back-end que faça autenticação. E eu seguiria meu baile de autenticação por aqui vai. Tá? Isso dava para começar a pedir aqui. Então agora implementa uma API em Node para mim e essa API vai receber essa autenticação, criptografar. E aí a gente dá para fazer a loucura aqui dentro. Aqui ele deu o exemplo, eu nem segui no final, mas aqui ele está dizendo agora vai lá na sua parte, na sua app, né, importe, bem justamente como a gente fez os caras aqui na aplicação. Tá? Agora eu vou pedir mais uma coisa para ele. Aplique uma validação neste mesmo formulário para que seja obrigatório o preenchimento dos campos de username e password. Deixa eu dar uma. Aí, tá. Só estou verificando se meus fones estão funcionando, tá? Não posso perder esse vídeo de novo. Tá? Caso algum dos campos não esteja preenchido, adicione uma mensagem de erro informativa abaixo do campo do formulário. Vamos lá. Então, o que ele vai fazer, gente? Contexto. Em cima, esse prompt, o meu pedido, minha conversa é um prompt. Essa conversa que eu estou tendo, ele está se embasando no mesmo diálogo que nós temos. O nosso contexto está aqui do lado. Ó. Tá? Então, tudo que eu seguir agora aqui, enquanto eu não interromper, se eu der um new chat, ele vai cortar o contexto e vai falar sobre outra coisa. Tá bom? Não vou ler esse código. Mas basicamente o que é que está acontecendo? Ele está fazendo a estruturação para nós, fez uns testes aqui, criou uma estrutura de temporary errors, qualquer coisa, temp errors, tá? Error set errors, states para errors, dá uns set errors desses erros temporários, retorna esses caras aqui, e aqui ele está fazendo as condicionais, e se tiver alguma coisa dentro de error username ou error password, ele vai escrever uma tag de parágrafo com o erro que veio lá de dentro que foi definido. Aqui embaixo ele explica. Estado de erros, o que foi modificado? Adicionou estado de erros, função de validação e mensagens de erro no formulário. Tá? Vamos vir aqui dentro. Vamos executar aqui. Deixa eu ver, está reclamando aquele React de novo lá, né? Isso é do ESLint, tá? Que ele já deixa configurado para nós. No F5 aqui, olha lá, não vou preencher nada. Username is required, password is required. Aqui o nome, preenchi, pediu a password, preenchi. Aqui foi. Tá? E daí se foi, ele vai parar aqui e aqui vocês implementam o resto. Galera, é isso aí, tá? O nosso conteúdo é esse. Eu não vou estender mais, eu poderia construir a aplicação inteira por aqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês é, primeiro, não tenham medo de uso da inteligência artificial. Quem vai perder opção no mercado, vai perder lugar no mercado, é quem optar por não usar. Isso está no nosso dia a dia. Tá? As empresas estão investindo muito, estão criando áreas de inteligência artificial, estão criando projetos para poder focar nisso. Estão desenvolvendo dentro da empresa a inteligência artificial, estão utilizando conjuntura, Copilot combinado com ChatGPT, cada uma com um papel diferenciado. E a intenção aqui é muito vocês exercitarem o uso desses prompts, o que vocês vão pedir, como vão resolver as coisas, tá? Justamente para poder ter inteligência artificial aqui pareando lado a lado com vocês. Tá? Só vou dar um exemplo para vocês bem prático aqui. Eu vou pegar um arquivo qualquer, esse post CSS config, olha lá.
Esse daqui não tem nada. Vamos pegar o nosso package JSON. Vou copiar um trecho dele. Vou vir aqui no chat GPT e vou fazer o contrário. Em vez de eu pedir para ele criar, eu vou pedir para ele me explicar. Explique o significado desse trecho de código que está no arquivo package.json. Olha só que interessante. Eu não sei para que serve aquilo ali, então eu vou pedir para ele me explicar. Eu colo o pedaço do texto aqui dentro. Dev-vit. Esse comando inicia um servidor de desenvolvimento ao executar run dev ou yarn dev, o vit irá servir a sua aplicação. Build vai gerar um empacotamento, né? Lint. E aqui vai, galera. Tá? É fabuloso isso. Então, tem um conteúdo que não sabe, foi mal explicado, não está bem descrito, cola no chat GPT e pede para ele explicar. Vocês vão cair no caso do falso positivo, de ele explicar uma coisa para vocês às vezes não tão correta. E se vocês verem que não está correta, tiverem certeza que aquilo ali está errado, informa ele. Ó, isso está errado, não é assim. E ele junto disso com a linguagem, né, ele vai aprendendo e ele vai procurar outras informações até tentar chegar no caso para vocês. Tem casos que não resolve ainda, tá? E daí precisa recorrer à metodologia antiga de procurar lá direto no Google, estudar, ler material de fórum ruim, ler material de fórum bom, tá? Mas é isso. Quem chegou aqui até o final, posta aí para mim nos comentários. Já estão utilizando a inteligência artificial no dia a dia? Estão com receio de utilizar? A empresa de vocês está investindo, engajando para o pessoal utilizar a inteligência artificial? Como é que está isso dentro da empresa? Tem empresas que estão com medo e tem empresas que estão já indo mais avante, se avançando um pouco e já incentivando o pessoal de desenvolvimento a utilizar para poder crescer mais rápido, né, e automatizar, removendo aquela questão do toil que eu falei para vocês. Certo, pessoal? Obrigado aí pela presença de todos. Até a próxima. Deixem os comentários, curtam, se inscrevam, tá? E a gente segue se falando. Obrigado por tudo. Até mais.